Meus prezados irmãos e pessoas que estão nos assistindo, nós estamos meditando no livro de Marcos, baseado nesse tema, Jesus a caminho da cruz. Estamos meditando nesse livro escrito por Marcos, a trajetória fascinante do Senhor Jesus Cristo a caminho da cruz. O texto de hoje é Marcos 1, a partir do versículo 40. Esse texto é um texto que, para mim, mostra o exemplo de cada um de nós, de cada pessoa nesse mundo. O homem do texto, ele representa cada um de nós, porque a gente percebe nesse texto que a situação grave da doença desse homem impedia dele ter uma vida normal. Esse homem estava marginalizado, longe da sua família, longe da sociedade. Esse homem dependia de ajuda de outras pessoas. Esse homem representa exatamente a nossa sociedade hoje, porque o que a gente percebe hoje, cada vez mais, é uma situação difícil para muitas pessoas. A gente percebe violência, a gente percebe maldade, a gente percebe ambição, a gente percebe a maneira como as pessoas estão vivendo, sem se importar uns com os outros. Então, ali está um homem exatamente representando a nossa sociedade. E nesse texto, a gente percebe que Jesus se aproxima, Jesus vai ao encontro dele, porque diz o texto que esse homem é um homem leproso. E sendo, já naquela época, era difícil para o tratamento dessa doença, aquele homem então ficava marginalizado. Então, se ele ficava marginalizado, ele não poderia estar nas ruas próximas. Mas o que a gente percebe é que Jesus Cristo se deixou encontrar, se deixou se aproximar. Jesus se aproxima, Jesus alcança, Jesus se coloca numa posição que aquele homem pudesse, no mínimo, fazer uma oração. Para mim isso é fascinante, porque aquele homem percebe em Jesus alguém com autoridade. Aquele homem percebeu em Jesus alguém que tinha poder para ajudá-lo. Aquele homem percebeu em Jesus que Jesus poderia fazer algo para a sua vida, algo em sua saúde. E o texto é muito claro, e a maneira como Marcos registrou, coloca que aquele homem, ele, em primeiro lugar, ele está rogando. Rogar é uma maneira de orar, e ele se coloca de joelho. Ele reconhece em Jesus autoridade, ele reconhece em Jesus poder, ele conhece em Jesus que Jesus poderia fazer algo especial na vida dele. E para mim, eu fico pensando, às vezes, cada um de nós com os nossos problemas, as nossas situações, às vezes nós pensamos assim, se eu pudesse conhecer um médico melhor, se eu pudesse um especialista que pudesse cuidar do meu coração, se eu pudesse ter um especialista que pudesse mexer no meu joelho, nessas dores que eu sinto, se eu pudesse. Então, a gente fica pensando como aquele homem deveria estar orando, meditando pela situação que ele se encontrava, longe da família, longe da sociedade e com a sua doença. E ele então faz uma oração. E a oração desse homem é uma oração que nos alegra, porque na realidade a gente precisa aprender a orar com Jesus. A gente precisa ter intimidade com Deus. A gente precisa aprender a orar com essas pessoas que oraram e obtiveram de Deus a resposta necessária para as suas situações. E a oração dele é muito simples. Se quiseres. Aquele homem coloca Jesus à vontade. Se quiseres. Aquele homem reconhece Jesus. Se o Senhor quiser fazer, o Senhor pode fazer. Se o Senhor quiser, o Senhor tem toda a autoridade. Aquele homem não colocou nenhuma condição. Não, o Senhor precisa fazer, não sei o quê. Não, se quiseres, bem pode limpar. Aquele homem, ele olha para Jesus e ele permite que Jesus pudesse exercer a sua autoridade. Mas Marcos vai nos mostrar que Jesus, a caminho da cruz, ele se coloca diante de pessoas necessitadas, pessoas que precisavam, pessoas que talvez não tivessem uma outra oportunidade de poder falar com Jesus. E Marcos coloca que Jesus, movido de grande compaixão. Então, aí está o que nos fascina no texto.
Jesus se moveu de compaixão, Jesus se colocou na situação. Então, meu prezado irmão, Jesus se coloca exatamente na situação que você está vivendo, no teu problema, na dificuldade que às vezes nós temos na nossa saúde, dificuldade que nós temos com a nossa casa, com a nossa família. Jesus se colocou na condição daquele homem, Jesus movido de compaixão. E movido de compaixão, e Jesus vai fazer algumas coisas que a gente precisa compreender muito bem. Movido de compaixão, Jesus estende a mão. Então, para mim, isso já valeu a pena ler o texto, porque aquele homem está numa situação que ele não poderia tocar em ninguém, não podia se aproximar de ninguém. Mas Jesus, então, movido de compaixão, estende a mão. Então, meu prezado Jesus, movido de compaixão, estende para você a mão. Mas não somente isso, ele não para por aí. Jesus o tocou. Antes de fazer a ação que ele vai fazer, antes de fazer a transformação que ele vai fazer, Jesus vai e toca. Aquele homem precisava ser tocado. Eu fico pensando quantas vezes aquele homem não foi abraçado, não foi tocado por alguém. Eu fico imaginando da alegria daquele homem de perceber que alguém que se importava com ele. Meu prezado, alguém se importa contigo. Jesus é essa pessoa que se importou conosco. Jesus, então, ele nos toca, ele nos abraça, ele nos toca com a sua palavra, ele nos toca com a sua ação. Então, ao perceber, ao ler esse texto que Jesus teve compaixão daquele homem, eu percebo que ele também tem compaixão de mim e de você. Ele tem compaixão de cada um de nós. Aí Jesus dá uma resposta satisfatória, a resposta que nós queremos que ele dê para as nossas necessidades, as nossas petições, as nossas súplicas. Jesus fala assim para ele: quero ser limpo. Jesus, olhando para aquele homem, vendo a situação que ele estava vivendo, sabendo que aquele homem não teria condições sem a ação milagrosa de Jesus Cristo, Jesus, percebendo que era a única oportunidade, Jesus então faz um milagre na saúde. Jesus faz um milagre da transformação. Jesus liberta. Jesus traz aquele homem de volta à vida. E Marcos, então, ele faz assim: e tendo dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Simples assim. A ação de Jesus é simples. A ação de Jesus na nossa vida é simples. Nós, às vezes, que complicamos aquilo que Deus tem planejado para cada um de nós, porque a gente não compreende o plano de Deus, a gente não entende, queremos fazer a nossa vontade, queremos viver da nossa maneira, do nosso pensamento, do nosso coração maldoso, queremos viver, fazer de acordo com aquilo que nós pensamos e não estamos fazendo exatamente aquilo que Deus planejou para as nossas vidas. Eu quero ser limpo. Eu quero ser limpo. A lepra desapareceu. E Jesus então faz uma advertência àquele homem: olha, não diga nada para ninguém. Não fala nada para ninguém. É segredo entre eu e você. Vá ao sacerdote, oferece a tua oferta. Aquele homem, para que pudesse voltar a conviver em sociedade, ele precisava ir ao sacerdote, dar o seu testemunho, entregar a sua oferta. Para assim: olha, Moisés determinou que quando a gente recebesse uma bênção, a gente deveria entregar uma oferta. Eu estou aqui para entregar a minha oferta e falar que Jesus me curou. Eu estava nessa condição, ele me curou. Mas aquele homem, ele decidiu romper com essa, porque a alegria do seu coração foi tão grande que ele começou a pregoar, começou a divulgar, começou a dizer o que aconteceu. E aí Marco vai registrar que Jesus não poderia já estar livre pelas ruas, porque as pessoas estavam procurando por ele, porque Jesus, meus prezados, é maravilhoso. Quem conhece Jesus quer estar ao lado dele. Quem conhece Jesus quer que ele esteja no coração. Quem conhece Jesus quer fazer a vontade dele. Quem conhece Jesus quer ler a palavra dele. Quem conhece Jesus quer estar com o povo que segue a Jesus. Então, se você conhece Jesus, você sabe do que eu estou falando. Então, Jesus, a caminho da cruz, ele faz maravilhas. Jesus, a caminho da cruz, ele liberta. Jesus, a caminho da cruz, ele permite que as pessoas possam testemunhar do seu poder, restaurando-lhe a vida. Eu fico imaginando aquele homem chegando em casa, falando assim: Jesus me encontrou, Jesus me libertou, eu estou aqui por causa de Jesus. Nós estamos aqui por causa de Jesus. Jesus nos trouxe até aqui para que nós pudéssemos conhecer o seu caminho até a cruz. Que Deus nos abençoe
e que a cada dia possamos compreender o caminho de Jesus para a cruz, para nos salvar, para nos dar a cada um de nós a oportunidade de vivermos o plano de Deus em nossas vidas. Amém.